Muito boa tarde, estamos de volta novamente para olhar o Concílio Vaticano II e a realidade social e eclesial que levou à convocação desta grande reunião de Igreja. Doutora Emília Nadal, obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. É uma artista plástica, uma pintora, alguém com sensibilidade suficiente para perceber a estética necessária, ao fim e ao cabo, também para falar do transcendente aos homens. Falámos num dos nossos encontros do Movimento de Renovação da Arte Religiosa, que se situa nesta altura. Havia gente, e frequentava uma escola de belas artes, que começou a ter esta percepção de que o lugar do culto, a participação das pessoas na liturgia, já não se coadunava propriamente com grandes templos, igrejas majestosas, revivalistas do passado, mas que se pretendiam agora novos espaços de encontro que integrassem a comunidade. Fale-nos um bocadinho desses tempos que, ao fim e ao cabo, traziam também novidade na linha estética, na linha da arquitetura. Sabe, eu sempre fui um bocadinho outsider ao movimento de renovação da arte religiosa. Digamos que eu, quando tomei consciência da existência dele, já estava no fim, já estava a terminar o seu momento de maior importância. Sob o ponto de vista estético, e eu nem sempre perfilhei completamente a opinião deles. Porque nestas coisas, e como eu comecei por dizer, ao princípio, no primeiro encontro que tivemos, foi que as coisas são muito relativas. E são muito relativas a cada espaço e a cada tempo. Conheci liturgias em igrejas maravilhosas, em Espanha. Devo dizer, a qualidade litúrgica em Espanha, nos tempos da minha infância e da minha juventude, que eu atravessava todos os anos para ir para a Catalunha, era excelente, excelente. Assisti ao que há de melhor nos sítios mais belos, as liturgias mais extraordinárias, com músicas de facto fantásticas. Eu acho que com a Bíblia foi isso que de facto foi o grande cimento da minha conversão e da minha fé. E coisa que eu não encontrei, infelizmente, em Portugal. E também pensei que aquilo que o Movimento de Renovação da Arte Religiosa propunha com toda a propriedade também poderia dar, também não era exato que fosse dar os melhores resultados, porque quando há um excesso de imagem, quando há um excesso de representação, também há o perigo do movimento contrário, que é uma certa iconoclastia. Certo esvaziamento. E eu acho que não só cá, mas enfim, toda essa tentativa de fugir ao excesso acabou também, em muitíssimos casos, por conduzir ao efeito contrário. E se o excesso de linguagem, e por outro lado, com uma grande diferença, é que a liturgia tem a ver não só com aquilo com os ambientes, com aquilo que vemos, com as imagens, mas também tem a ver com a palavra. Não é? E o Concílio trouxe-nos a tradução para as línguas vernáculas. E então achou-se que a língua vernácula resolvia tudo. E não resolve. Desinvestiu-se. Não resolve. Desinvestiu-se em toda uma situação. Isto não é para dizer que, de facto, não é pela majestade dos templos, nem é pelo excesso de imagens, nem é por excessos que a fé se transmite, mas é pela sua qualidade e pelo seu acerto ao tempo. Portanto, se eu naquela altura, de facto, também não me identificava com liturgias que havia, não é? Sobrecarregadas, demoradas, também devo dizer que atualmente não parece que se tenha, quer dizer, não se evoluiu aquilo que seria expectável ao nível da qualidade da liturgia. Mas e por isso eu, como esteta, de facto, eu penso que talvez em antes do Concílio havia mais essa preocupação do que depois. Havia um movimento de renovação da liturgia? Havia um movimento de renovação da liturgia e isso foi excelente e muito bom. Mas também se perderam algumas coisas ao nível da simbólica, dos próprios sacramentos, ao nível dos símbolos, que eu acho que empobreceram a liturgia. Havia um maior comprometimento antes das pessoas? Sabia-se efetivamente as coisas e hoje, se calhar, diluiu-se tudo? Não, acho que se sabe muito mais. Porque hoje em dia o que eu acho é que há explicações a mais. A liturgia não precisa de grandes explicações, não precisa de 30 homilias ao longo de uma missa.
A liturgia, quando é a verdadeira liturgia, é realmente isso, é toda uma celebração que envolve toda a pessoa, envolve todo o ambiente e que, portanto, as palavras têm que ser muito comedidas. Explica-se antes. Talvez antigamente a catequese fosse, de facto, mais estrita e mais direita ao assunto. Mas as pessoas, sei lá, as pessoas rezavam o terço na missa e tudo isso, que foi considerado, foi muito mal, e que, enfim, que foi desmotivado, exatamente para provocar, ou melhor, para proporcionar, para ajudar as pessoas a participar mais. Quer dizer, a ideia da participação é boa. Falava-se da Assembleia Celebrante, não é? Da Assembleia Celebrante. Mas a Assembleia Celebrante também é uma Assembleia que precisa de silêncio. Precisa de introspeção. E, portanto, não é por se falar, nem por se agitar, nem por se falar tudo na nossa língua, que às vezes as coisas melhoram, às vezes até pioram. Vai parecer estranho que eu, que defendi outras coisas, agora dizer isto. Não sou sou absolutamente a favor da reforma litúrgica, mas a sua aplicação, vamos dizer, a sua aplicação tornou-se muito mais difícil. Muito mais difícil. Percebe-se menos o transcendente, a beleza do mistério, é isso? Sem dúvida nenhuma, porque algumas delas parecem uma reunião como outra qualquer. E a liturgia não é uma reunião como outra qualquer. Não se pode, se nós dizemos que celebramos os santos mistérios, não celebramos os santos mistérios como jantamos em nossa casa, ou como vamos ao restaurante, ou como falamos uns com os outros, ou como cantamos num estádio, ou numa festa. Falta a dimensão de sagrado. Há uma falta de dimensão realmente do sagrado e da oração. E não há espaço, muitas vezes, para que a pessoa, com a preocupação de ser tão comunitário, não há espaço para a pessoa encontrar um cantinho, um bocadinho, muitas vezes depois de uma semana muito atrapalhada e muito cheia de trabalho, e quando pensa que vai realmente encontrar-se com Deus no silêncio, porque também, e com a comunidade, tem que ensaiar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ir daqui, tem que ir da para lá. Portanto, o problema da reforma litúrgica, que é ótima, é o problema da sua aplicação e do bom senso da sua aplicação. E que às vezes o querer o ótimo, às vezes o querer não se tem o melhor nem sequer o bom. Temos... As pessoas hoje têm necessidade do silêncio, percebe-se? Porque há um fenómeno curioso aqui em Lisboa, nas igrejas da Baixa, que sem propriamente celebração litúrgica a decorrer, e estão como muitas pessoas que entram, que param, que estão ali só pelo silêncio, só porque se consegue, se calhar, escutar elas próprias. Exatamente. Eu agora por exemplo, vim de Glasgow, da Escócia, e estive lá na celebração de domingo, e houve durante a missa momentos de silêncio, e não foi por isso que a missa demorou mais tempo. Até antes do contrário, demorou menos. E outra coisa é que as pessoas começam a olhar para o relógio e saem de lá cansadas, muitas vezes. Processo de informação, informação temos nós imensa. E, de facto, centrar-se na palavra de Deus e centrar-se realmente no encontro com Deus, individual, mas comunitariamente, mas também individualmente, porque não somos uma massa amorfa, somos pessoas e somos todos diferentes uns dos outros. E temos cada vez mais necessidade desse cantinho de silêncio, porque se não nos encontramos com Deus, também não nos encontramos com os outros. Portanto, às vezes, o simples torna possível o profundo também. Ora bem, o simples. É isso mesmo. Muito obrigado por nos ter ajudado a perceber estes tempos, a perceber a mudança que eles proporcionaram e, de alguma forma, também os dias em que nos encontramos ainda a justificarem muito trabalho para honrar aquilo que o Concílio propôs. Sim. E que ainda não acabou. E que ainda não acabou. Muito obrigado, doutora Emília Nadal. Foi a nossa rubrica a olhar, então, estes tempos que levaram à convocação do Grande Concílio Vaticano II.